Depois que eu me rebatizei, eu passei a ter mais comunhão com o Espírito Santo, a conhecer melhor o Espírito Santo e a entender a voz dele. E ele sempre me dizia: Magnólia, você tem uma missão. E eu não entendia qual missão era essa. Até que depois de alguns anos eu entendi. Ele foi muito claro comigo. Ele me disse assim: abra um canal lá no YouTube, sistematize aquele. Eu já tinha, mas nem usava. Sistematize o canal, ele vai ser um canal evangelístico. E você vai receber convites para pregar. E você não vai nunca falar não para quem te convidar. E assim eu fiz. Tem mais ou menos um ano nesse ministério, pregando nas igrejas, saindo ali da central, às vezes eu prego lá também, e pregando nas nossas igrejas em Anápolis. Hoje, eu tive o prazer de receber em minha casa uma família. São pentecostais, uma linda família. E dentre eles estava um tio deles que está visitando Anápolis. Ele veio de Curitiba. Olha só. Ele olhou para mim num determinado momento e disse assim: Magnólia, eu já te conheço. E eu perguntei para ele: como assim, Pedro? É o nome dele. Ele disse: eu já assisti você pregando no YouTube. Olha, irmãos, como Deus age. Fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Foi um sinal para que eu me empolgasse, para que eu continue pregando o Evangelho, a graça de Jesus Cristo. Eu quero agradecer ao Josimar Queiroz, querido amigo, esse casal amigo, sua esposa, pela mensagem tão linda. Ele morreu no meu lugar. Que maravilha. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Eu tenho certeza que nós viemos aqui em busca de alimento sólido espiritual, para que saiamos daqui mais fortes, para representarmos a Jesus lá fora. Hoje nós vamos nos ater ao livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Só para avisar. E o tema do sermão é: quando Deus manda subir o monte. Antes, assim como estamos, vamos baixar a cabeça, fechar os olhos e falar com Deus. Senhor Deus, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador de todas as coisas, mantenedor e Salvador, estamos humildemente na Tua presença, abrindo nosso coração para que recebamos o pão espiritual que o Pai preparou para nós nessa noite. Vamos abrir a Tua palavra para sabermos a Tua vontade para a nossa vida, que nada nos atrapalhe, em nome de Jesus. Amém. Sabemos que na casa de Deus estamos seguros, principalmente quando estamos com a Bíblia em punho, com oração no coração, com cânticos de louvor, de adoração. Deus está presente aqui nesse momento. E o inimigo está lá fora tentando entrar. Ele não tem esse poder. Mas ele é astuto. Ele pode usar qualquer um de nós para atrapalhar
a mensagem dessa noite, que não é minha, mas do Espírito Santo. E essa mensagem, o protagonista dela é Jesus, o Alfa e o Ômega. Portanto, Ele pode usar qualquer um de nós, se nós permitirmos que a nossa mente vagueie fora da palavra de Deus nesse momento. Não permita. Entregue-se totalmente a Deus, porque Ele tem uma palavra para você e para mim nesse momento. Assim como o moinho de vento, a terra seguia seu curso natural. E Deus, lá do seu santo trono, no céu dos céus, olhava para uma cidade à beira do mar Mediterrâneo, Ur dos Caldeus. De repente, seus olhos encontraram Abrão, e o coração do Criador, do Pai, enterneceu-se, jubilou e acalmou-se na certeza de que tudo daria certo para a raça humana no final das contas. Mas onde Deus poderia encontrar um indivíduo justo, sincero, que o representasse diante dos homens aqui na terra, que ajudasse a escrever a história de um povo especialmente escolhido, para que dentro de 2000 anos a profecia se cumprisse através do Messias? Onde Deus encontraria alguém que o ajudaria nesse processo, para que depois de 2000 anos o plano da redenção fosse concretizado? Então, seus olhos encontram quem? Abraão, lá na terra de Ur, lembram? Ur dos Caldeus. Isso nós vamos encontrar lá na nossa Bíblia, em Gênesis 12, 1 a 3. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 12. Eu vou me adaptar ao púlpito aqui. Tão lindo, que igreja linda, né? Gênesis 12. É bom ouvir o farfalhar da Bíblia, do escudo que Deus nos deixou. Gênesis 12, 1 a 3 diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão, nesse momento ele ainda era Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias de onde? Que coisa linda, que bênção maravilhosa. Naqueles dias, Abraão era avançado em idade, 86 anos. Mas ele obedeceu a Deus. Ele foi, sem questionar para onde iria. Foi. Juntou sua mulher, seus servos, sua grande riqueza, e foi.
Mas por que será? Às vezes perguntamos, por que será que Abraão foi sem questionamento? Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 11, diz assim, prestem atenção nesse texto, olha quão importante ele é. Mas a verdadeira fé não devia extinguir-se. Deus sempre preservou um remanescente para o servir. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, 100, em linha ininterrupta, perseveraram, de época em época, e guardaram as preciosas revelações de sua vontade. Continua Ellen White dizendo, o filho de Terá, quem era o filho de Terá? Abraão. O filho de Terá se tornou o herdeiro deste santo depósito. A idolatria acenava-lhe de todos os lados, mas em vão. Fiel entre os infiéis, incontaminado pela idolatria, pela apostasia prevalecente, com perseverança apegou-se ao culto do único verdadeiro Deus. Um Deus, um homem fiel, um propósito. Deus era com Abraão. Até ali, quando Deus encontrou esse homem, tantas coisas já haviam acontecido. A criação do mundo, a queda do homem lá no jardim do Éden, o assassinato de Caim, o que mais? Dilúvio, Torre de Babel. Continuando ainda em Gênesis capítulo 15, versículos 1 e 5, lemos o seguinte: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Deus continua dizendo, lá no versículo 5, então conduziu-o até fora e disse: olha para o céu e conte as estrelas, se é que o podes. E Deus disse: será assim a tua posteridade. E assim os anos passavam, depois dessa promessa que Deus fez a Abrão, e Deus sempre se manifestando a ele, reiterando aquela promessa importante. Mas depois de tanto tempo, Abrão começou a questionar a Deus: como eu poderei ser pai de uma grande nação se eu sou tão velho e minha mulher é estéril? Uma dúvida, um questionamento perante o Senhor, Criador de todas as coisas, o soberano, o onipotente. Ao passo que Abraão, conforme o que lemos em Patriarcas e Profetas, foi considerado fiel entre os infiéis, incontaminado pela apostasia prevalecente, ele duvidou da palavra que saiu da boca de Deus. E nesse exato momento, no momento da dúvida, Abraão cai em terreno perigoso, terreno demarcado pelo diabo. Então Satanás sente-se à vontade para aproximar-se do patriarca e assoprar-lhe nos ouvidos
sou o seu Deus? Há quanto tempo ele prometeu que você seria pai? Cadê o filho? Será que Deus esqueceu de você, Abraão? Dúvida. Esse é um dos mais fortes argumentos que Satanás usou lá com Eva no jardim do Éden. Usou com Abraão a dúvida e usa conosco hoje. Quantas e quantas vezes aguardamos as bênçãos de Deus, aguardamos um milagre, passamos pelo vale da sombra da morte com provações e pensamos que Deus está parado, inerte, diante das nossas dores. Por causa disso, Abraão desviou-se do caminhar que Deus propôs-lhe. Em Gênesis, ainda seguindo os passos do patriarca, Gênesis 16, 1-3, diz o seguinte: ora, Sarai, mulher de Abrão ainda, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu, quer dizer, concordou com o conselho de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos, onde? Na terra de Canaã, a terra prometida, depois de 10 anos. É aí que nasce Ismael. Hoje, sabemos que os árabes provêm da linhagem de Ismael. Todos nós conhecemos essa história. Mas Deus tinha um plano, um projeto para salvar a raça humana. Mesmo com todos os defeitos e insegurança de Abraão, Deus pagou para ver o final da história. Aquela foi uma noite completamente desesperadora para Abraão. Deus, o seu Deus, a quem ele tanto amava e confiava, lhe ordenara oferecer o seu filho em sacrifício. Não aquele filho que nascera da serva, mas aquele que nascera depois de alguns anos, o filho da promessa, Isaque. Esse relato nós vamos encontrar em Gênesis 22. Em Gênesis 22, 1-10. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus. Olha só como Deus prova. Foi de propósito. Ele quis mexer na ferida de Abraão. Deus disse: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia ordenado.
Tudo indica que eles fizeram uma viagem de 3 dias. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos, eu penso que ele falou com aquela voz de dor, né? Embargada, ele disse: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Voltaremos. Essa palavra, esse verbo, nos dá a entender que Abraão cria que Deus tinha uma providência para que seu filho voltasse vivo. Continuando, versículo 6: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo, a tocha e o cutelo. Assim, caminhavam juntos. Penso que em silêncio. Cena triste, né? Quando Isaque virou-se para Abraão e disse: meu pai, respondeu-lhe Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar, para sacrificar seu filho. Quando Deus mandou Abraão subir o monte, ele tinha por objetivo resgatar a fidelidade, a confiança, a fé de Abraão, porque ele fora especialmente escolhido para ser a nação que carregaria no colo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda em Patriarcas e Profetas, no capítulo 11 ainda, Ellen White diz, olha só que interessante, o sacrifício exigido de Abraão não foi somente para seu próprio bem, nem apenas para o benefício das gerações que se seguiram, mas também foi para a instrução dos seres destituídos de pecado no céu e em outros mundos. Continua a serva do Senhor dizendo, o campo do conflito entre Cristo e Satanás, campo este em que o plano da salvação se encontra formulado, é o compêndio do universo. Porquanto Abraão mostrara falta de fé na promessa de Deus, prestem atenção, Satanás não está parado, nem estava naquela época, muito menos. Satanás o acusara perante os anjos e perante Deus de ter deixado de satisfazer as condições do concerto e de ser indigno das bênçãos do mesmo concerto. Deus desejou provar a lealdade de seu povo, de seu servo, perante todo o céu, para demonstrar que nada menos do que perfeita obediência pode ser aceito, e para patentear de maneira mais ampla perante os céus o plano da salvação. Quando Deus nos manda subir o monte, Ele tem por objetivo dar-nos a cura espiritual, preparar-nos para usufruirmos plenamente de seu santo propósito para nós. No momento em que Deus nos manda subir o monte, Ele toca profundamente
feridas, nos coloca à prova, para que possamos nos despertar da letargia espiritual e da falta de fé em suas promessas. Deus nos manda subir o monte, porque para subir o monte precisamos curvar-nos para a frente, tendo como tração de impulso a humildade e a confiança na certeza de que Deus é fiel, aconteça o que acontecer na nossa caminhada. Irmãos, quando Deus nos manda subir o monte, Ele sabe que lá em cima será erguido um altar. Ele sabe que depois da escalada tão difícil, subindo o monte, estaremos deixando para trás as coisas desse mundo e sendo preparados para recebermos as coisas lá do alto. Mesmo tendo questionado a Deus por um instante, Abraão foi. Ele nunca disse não a Deus. Ele sempre foi quando Deus o mandou ir. Ele subiu o monte, construiu o altar com o coração pesado, dilacerado. Colocou seu filho sobre o altar e ainda levantou o cutelo. E ele ia descer o cutelo. Para terminar esse relato, vamos seguir aí em Gênesis 22, versículos 11 a 14, 11 a 13. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Irmãos, o que nos falta para entendermos que Deus tem nas mãos a solução para cada problema nosso, para cada dor? Esse relato nos leva à reflexão sobre a fidelidade de Deus e sobre nossa entrega a Ele, nossa confiança, porque Ele já venceu lá na cruz. Ele deixou o sepulcro vazio. Ele subiu para o céu e hoje Ele está no santuário, intermediando por nós. Pensemos a respeito. Eu vou convidar o meu querido Queiroz para que cante uma mensagem. É uma mensagem linda sobre o amor de Jesus. Enquanto ele canta, vamos orar. Vamos aproveitar esse momento e entregar o nosso coração e dizer: Deus, sim, eu vou. O que eu preciso fazer? Porque eu vou, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor já tem a vitória nas mãos. Se entregar.
entregou-se por mim, em meu lugar. Morreu para sempre, para salvar-me, para que eu tenha a vida eterna. Basta um só instante aos pés de Jesus, mais nada, para que a minha vida se transforme completamente em vitória, em luz, em paz. Que Deus nos ajude nesse objetivo, porque Jesus é a saída. Jesus é o caminho que nos leva para a vitória. E lá em cima, na vitória, Ele já está com a coroa de glória em suas mãos, para colocar na minha cabeça e na sua cabeça, se escolhermos como vencedores através de sua graça. Vamos ficar em pé para nos despedirmos em oração. Amado Deus, onipotente Pai Celestial, agradecemos imensamente o favor que o Senhor nos deu, entregando o seu único Filho em sacrifício por nós. E sim, aceitamos a Tua graça. Queremos sair daqui dispostos, fortalecidos pela Tua palavra, para que, como Abraão lá fora, possamos representar-Te perante os homens, pregar esse evangelho eterno, que é o plano salvítico, o plano da redenção para a raça humana, até que Jesus volte, porque é em nome dele que oramos e agradecemos. Amém.